do Senhor. Hoje é o último dia da nossa campanha. Proteja o seu lar. E nós cremos que Deus tem uma bênção muito especial, muito preciosa para as nossas vidas nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Como vocês já conhecem sempre, manter sua Bíblia aberta, e da forma que nós formos ministrando, nós vamos compartilhando com vocês. Quando Deus gerou no coração do Leleco a gente trabalhar esse tema, o nosso lar ser protegido, todos nós aqui precisamos dessa graça e desse poder do Senhor ministrado sobre nós. Eu não acompanhei toda a campanha dessa vez, devido às férias, mas eu quero trazer o que Deus gerou no meu coração nesse tempo, do que nós precisamos para que a nossa vida seja protegida, para que a nossa casa, a nossa família esteja debaixo das bênçãos do Senhor. Nós estamos também recebendo os formandos em enfermagem, é isso? Enfermagem. E da mesma maneira que nós formos ministrar para as nossas famílias, nós queremos que vocês recebam no coração de vocês. Nós queremos que vocês apliquem na vida de vocês os mesmos valores que nós vamos aplicar nas nossas casas, nas nossas famílias, que vocês apliquem na família de vocês, na vida de vocês, mas principalmente na profissão de vocês, porque vocês vão precisar dessa proteção, vocês vão precisar dessa graça, vocês vão precisar dessa bênção, e nós estamos felizes por vocês estarem aqui conosco nessa noite. Quando a gente vai para a palavra do Senhor, se você vai para Efésios, capítulo 5, versículo 16, parte B, e versículo 17, você vai se deparar com a seguinte afirmação, que os tempos são difíceis. É bíblico e é real. É só abrir as redes sociais, é só ligar a TV, é só conversar com o vizinho, é só conversar com um amigo, ou é só olhar para a nossa vida mesmo. Nós sabemos muito que o tempo é difícil. Mas apesar das dificuldades que estão nos cercando, nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de você. O que o Senhor quer da sua família nesses tempos difíceis. Se você vai para 1 João, capítulo 5, versículo 19, você também vai ter uma outra informação importante, porque a palavra do Senhor vai dizer que o inimigo, que o maligno, o texto que eu tenho em minhas mãos, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Apesar da igreja estar na terra, apesar de sermos abençoados, nós somos informados pela palavra do Senhor que existe uma malignidade, que ela domina sobre a terra e que essa influência maligna sobre a terra, ela tenta chegar nas nossas vidas, ela tenta chegar na nossa casa. E se ela encontrar uma porta aberta, ela vai entrar. E se ela encontrar uma facilidade, algo que ela possa explorar, ela vai explorar. Mas também, 1 Colossenses, capítulo 1, versículo 13, vai dizer, 1 Colossenses, capítulo 13, versículo 21, vai trazer uma notícia que eu acho extraordinária. Se a terra, o maligno trabalha, se os tempos são difíceis e nós ficamos apertados e sofremos dificuldades, a palavra do Senhor em 1 Colossenses vai dizer para nós:
pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, independente das dificuldades, das malignidades, tem um reino implantado neste lugar, e esse reino é manifesto através de nós. E aí eu quero trazer para vocês a palavra de Josué, capítulo 24, porque baseado nessa palavra, eu vou dizer que existem algumas chaves que eu e você precisamos utilizar para nossa família ser guardada, para nossa família estar protegida. E aí, se existe uma chave que eu e você precisamos usar, nós vamos dizer que, apesar da promessa, da presença do reino de Deus estabelecida através de nós, existe uma responsabilidade que eu e você precisamos assumir. Existe uma postura, existe uma posição que, se nós queremos nossa casa abençoada, nossa casa protegida, nós vamos precisar sinalizar na terra que isso está acontecendo. Então eu quero convidar você a ir para Josué, capítulo 24, versículo 15, que vai dizer assim: se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Existe uma chave que eu e você precisamos usar, ou uma posição que nós precisamos tomar. E qual é ela? Nós precisamos nos posicionar em relação à nossa fé. Nós sabemos muito bem qual é o evento aqui que está acontecendo. O povo tinha sido tirado do Egito. E lá no Egito, o povo aprendeu a prostituir diante do Senhor. Uma palavra muito dura, uma palavra muito forte, mas essa é a palavra utilizada, a prostituir diante de Deus com os deuses do Egito. Cada nação que o povo de Israel passava, a tendência do coração do povo de Israel era se inclinar aos deuses daquela nação. Apesar de Deus se dizer o Deus de Israel, o Deus que protege, o Deus que sustenta, o Deus que liberta, o Deus que cura, todas as vezes que o povo de Israel se deparava com outras propostas, o povo de Deus cedia. Eu estou falando do povo de Israel, o povo chamado povo de Deus. E agora, Josué está vivendo um momento crucial. Ele vai se deparar com a proposta de Deus de construir uma nação pura, uma nação abençoada, uma nação que iria contemplar a chuva no tempo certo, a semente iria brotar, os seus filhos seriam abençoados, a sua lavoura seria abençoada, os seus animais seriam abençoados, e aquele povo seria estabelecido com grande poder. Mas, ao caminhar pelo meio do povo de Israel, Josué percebeu que esse povo tinha a habilidade de levantar outros deuses no meio dele. E muitas vezes eu e você temos a mesma habilidade. Muitas vezes eu e você temos a habilidade de colocar outras coisas em prioridade além do Senhor. E aí, quando Josué se depara com essa situação, ele se posiciona e ele chama o povo para uma reflexão, e ele chama o povo para uma decisão, e ele diz: olha, agora vocês vão precisar fazer uma escolha, vocês vão ter que se
vocês vão ter que decidir a quem vocês querem servir. Vocês querem servir os deuses do Egito? Vocês querem servir os deuses dos amorreus? Ou vocês querem servir o Senhor dos exércitos? Olha, Josué chega no cansaço, num esgotamento relacional com aquele grupo de pessoas, que ele vai dizer: eu não estou me importando quem vocês vão escolher. Imagina eu como pastora de vocês, eu chegar aqui, bonitinha aqui na terça à noite, e dizer para vocês: olha, vocês estão tomando direção errada, vocês estão confusos, vocês estão colocando Deus em terceiro, quarto lugar, Ele não é prioridade de vocês, vocês estão fazendo a escolha certa, mas olha, eu não estou preocupado com vocês, escolha quem vocês quiserem escolher, eu vou escolher o Senhor. Como que vocês iriam se sentir? Como que vocês iriam se sentir assim? Ah, pastora, não está nem querendo saber de nós, ela está dizendo que não importa se a nossa promessa vai ficar comprometida, ela não importa se a nossa família vai ficar exposta, ela não importa se Deus vai reter a bênção sobre nós, porque ela vai fazer a escolha certa. Não vamos criticar Josué, ele é um dos meus líderes prediletos na Bíblia, então não vamos criticá-lo, mas vamos pensar na palavra dele. Ele está dizendo: por onde vocês passam, a escolha de vocês é contrária à vontade de Deus. Aonde vocês estiverem, vocês sempre fazem escolha para ferir o coração do Pai. Todas as opções que vocês têm, vocês deixam o Senhor em segundo lugar. Então eu não vou falar mais para vocês, porque eu vou me posicionar, e eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Você quer uma chave para a sua família continuar prosperando? Você quer uma chave para a bênção do Senhor se concretizar na sua casa? Então nessa noite se posicione em fé. Nessa noite se levanta, se posiciona e declara para o Senhor: olha, Senhor, eu serei a coluna da minha família, eu serei o profeta da minha casa, eu serei a porta de honra da minha família, eu serei a bênção do Senhor aonde eu estou, porque a minha posição é andar em fé com o Senhor. Aí talvez você vai sentir o que Josué sentiu, porque você vai se posicionar, mas amigos que você ama muito não vão. Você vai se posicionar, familiares que você ama muito não vão. Você vai se posicionar, e pessoas que você gostaria que fosse junto com você não vão. Mas eu quero te encorajar, se você deseja que essa chave seja colocada nas suas mãos, e daqui 2, 4, 5 anos lá na frente, você olhar para trás e dizer: eu tomei a melhor decisão da minha vida, a mão do Senhor está estendida sobre a minha casa está debaixo da proteção do Senhor, meus filhos são abençoados, minha mesa é farta, minha casa tem paz, eu durmo a noite toda descansando nos braços do Senhor, porque eu tomei a posição de andar em intimidade com Deus. Mas não foi só essa posição que Josué tomou. Ele tomou outras, que é uma outra chave também que eu quero compartilhar com você. Gente, dá glória a Deus aí. Vamos para o versículo 14. Agora, tema o Senhor e sirva-o com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. O que é uma coisa, ou posso dizer assim, o que pode duramente enfraquecer o cristão e fortalecer o diabo ao mesmo tempo? Qual ação que
eu como cristã vou ficar profundamente frágil, profundamente enfraquecida. E qual é a ação? Que enquanto eu me enfraqueço, eu fortaleço o inimigo da minha alma. Tem um nome. Sabe como nós o chamamos? Vocês podem arriscar? Pecado. Tem um nome. Pecado. Pecado nos enfraquece e fortalece o inimigo. E aí Josué está dizendo o seguinte para aquele povo: olha, vocês precisam manter firmes. E a firmeza de vocês tem que levar vocês a romper com toda a prática de pecado. E aqui Josué está esticando um pouco mais. Porque ele está dizendo, talvez olhando para mim, para minha família, ele estaria dizendo: não é só o seu pecado, Rosângela. Não é só o pecado do Ronald. Não é só o pecado do Abner. Mas olha, vocês vão precisar observar a estrutura familiar. Vocês vão precisar olhar para dentro de casa. Vocês vão precisar verificar o que vocês como família estão fazendo, que traz a memória ao passado e que faz quebrar a aliança e impedir a proposta de Deus se manifestar na vida de vocês. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu penso que nós precisamos nos tornar incansáveis diante do pecado. Porque nós sabemos que é uma armadilha diária. Todos os dias nós somos seduzidos, todos os dias nós somos confrontados, e todos os dias, diretamente ou indiretamente, proposta chega ao nosso coração. Só que eu e você estamos posicionados em fé. Eu e você estamos posicionados em santidade. Então qual é a chave para que a nossa família seja poderosamente abençoada? Quais são as práticas de pecados que estão dentro da minha casa? Talvez não há adultério, talvez não há roubo, talvez não há assassinato, talvez não há abuso, mas talvez quando senta à mesa há murmuração. Talvez há descontentamento. Talvez há uma intolerância que te leva a ser ferido ou a ferir membros da sua família, porque existe tantas questões envolvendo no momento, que você não está sóbrio o suficiente, espiritualmente falando, para a sua vida estar separada, para a sua vida estar santificada, e você santificar toda a sua família. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que o esposo é santificado no convívio da mulher santa, que a mulher santa é santificada no convívio do homem santo. Então os filhos são santificados pelos pais santos. Se nós tivermos uma família santa, se nós tivermos uma família que se quebrante, que se arrependa, que se entregue, que confesse os seus pecados, que peça perdão e que libere perdão, nós vamos ter a chave da conquista do reino de Deus dentro da nossa casa. E nós precisamos da conquista do reino de Deus dentro da nossa casa. Porque tem muitas famílias sem paz. Tem muitas famílias sem harmonia. Tem muitas famílias que quebraram as prioridades de uma família nuclear, que é o nosso modelo. De uma família sacerdotal, que é o nosso modelo. Um modelo de família que tem um pai que ama os filhos, que tem uma mãe que cuida com honra, que tem uma esposa que honra o marido, e que tem um marido que protege a sua esposa. Esse é o nosso modelo. Um modelo de uma família santa, que atrai o coração de Deus para a sua casa, que quando essa família se coloca em oração, o céu se move, Deus responde, o milagre de Deus chega à nossa casa, e nós vamos dizer que a presença do Senhor está na nossa vida.
porque está na nossa família. A primeira chave é a fé. A segunda é a santidade. Mas Josué, ele vai espremer o povo. E talvez vocês vão dizer assim: a pastora quis pegar pesado com a gente nessa noite. A pastora não tem esse discurso. Mas eu tenho também, tá, gente? Vocês sabem disso. Porque o que a palavra do Senhor diz? Se nós vamos para o versículo 22 e 23 do capítulo 24. Gente, até hoje eu não melhorei da gripe. É só a glória do Senhor comigo e com vocês, né? Então começo a sentir falta de ar. Quando a gente olha para a palavra do Senhor, o que o texto vai dizer? Disse então Josué. Vamos lembrar que a fala é de Josué. Vocês são testemunhas. Olha como Josué, ele não se preocupou em pegar pesado naquele dia. Naquele dia, Josué estava decidido a torcer o coração do povo, a tirar as entranhas do povo para fora e dizer: olha, não dá mais para se esquivar. É a família de vocês que está em risco. É o futuro de vocês que está em risco. É a vida de vocês que está em risco. E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Vocês têm clareza que a nossa família está em risco, que o nosso futuro está em risco. E se a sua posição for correta, a mão do Senhor vai te levantar e todos vão perceber que a glória do Senhor te veste em todo o tempo. Mas que se nós não formos corajosos para nos posicionar dessa maneira, nós vamos ser mais um no meio da multidão. Mais um perdendo nossos filhos para as drogas. Mais um vendo nossos filhos tomar decisões erradas. Mais um vendo a nossa família se quebrar e nós não darmos conta de sustentar a nossa casa. Vocês estão tendo clareza de que Josué aqui, ele está sendo um líder firme. E ele está dizendo para o povo: não tem brincadeira aqui não. Eu vou falar muito sério com vocês, porque eu estou decidido não só ser abençoado, mas eu quero que todos vocês saibam quem é o Senhor. E aí ele vai dizer o seguinte: vocês são testemunha contra vocês mesmos, de que escolheram servir o Senhor. Olha que bacana. Aí o povo responde: somos. Nós somos responsáveis, porque nós escolhemos servir o Senhor. Aí Josué vai dizer: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, ao Deus de Israel. Então aqui precisa de uma ação, não é só uma declaração. Até então, o povo estava dizendo: eu estou entendendo o que você está dizendo, Josué. Nós queremos nossa casa abençoada, nós queremos nossa família protegida, nós queremos a prosperidade, nós queremos a terra abundante, nós queremos todas as promessas. E aí Josué vai dizer: vocês estão responsáveis? Vocês são responsáveis com isso? Somos? Então tá. Se o Senhor é o Senhor de vocês, e se vocês são responsáveis mesmo com a decisão que vocês estão tomando hoje, joga fora os deuses estranhos que estão no meio de vocês. E aí eu pergunto: o que precisa ser jogado fora hoje? O que precisa ser jogado fora hoje? Talvez seja um objeto. Aqui Josué estava falando de algo concreto. Aqui Josué estava falando dos deuses pagãos, que o povo ia acumulando no meio do povo que eles passavam. O povo de Israel passou por inúmeros povos. E da forma que eles iam caminhando pelos povos, eles iam carregando os seus deuses, eles iam carregando as suas imagens de deuses que eles serviam.
E agora Josué está falando de algo concreto. E o que era de concreto que Josué estava dizendo? Então pega tudo, joga fora, limpa a casa, esvazia a bagagem, começa de novo, levanta um altar ao nosso Deus e o adora verdadeiramente. Talvez na sua mochila não tenha nenhuma imagem que remeta a algum Deus, mas talvez tenha alguma prática que machuca o coração do Senhor que você faz. Talvez tenha alguma decisão que você está sempre repetindo, que não te leva a lugar nenhum, mas impede você de romper, impede você de avançar e impede a sua casa de ser tão abençoada quando Deus quer fazer. E aí eu te pergunto, o que precisa ser jogado fora? O que eu estou pregando para uma igreja que ama o Senhor? Eu estou pregando para um povo que anda com o Senhor. Eu estou pregando para um povo que na terça-feira, depois de um dia cansado de trabalho, resolveu vir para o templo, para clamar para que a sua casa seja um endereço de milagre nessa noite. Então eu estou pregando para quem teme, para quem ama e para quem gosta de estar na presença do Senhor. Mas eu quero perguntar, o que você tem que precisa ser jogado fora? Quando a gente trabalha a libertação, e a gente vai falando a respeito de objetos de contaminações dentro da nossa casa, e a gente vai apresentando alguns objetos, muitas pessoas que andam com o Senhor e amam o Senhor, identificam esses objetos na sua casa. E eu posso afirmar para vocês que eu já testemunhei que um objeto contaminado dentro da minha casa pode ser uma porta para o diabo entrar e destruir a minha família. Eu me lembro de uma criança, acho que eu já contei essa história para vocês. Eu me lembro de uma criança que todas as noites ela tinha uma hemorragia. E ela gritava porque começava a sangrar, os pais iam socorrer. E a criança dizia que era um brinquedo que estava dentro do berço que feria. E os pais não acreditavam na criança. E a criança apontava para o brinquedo e dizia: é ele que me fere, é ele que me fere, é ele que me fere. Até que um dia essa família nos chamou para ir na sua casa para orar. E quando nós estávamos orando ali, entrando no quarto da criança, nós identificamos que aquele objeto era um objeto contaminado para destruir aquela família. E a intenção era desestabilizar aquela família através da vida daquela criança. Quando nós pegamos o objeto, quando nós queimamos o objeto, aquela criança nunca mais foi perturbada. Aquela criança nunca mais teve hemorragia. Aquela criança ficou abençoada no seu quarto e dormia a noite toda. E aquela casa começou a desfrutar de tranquilidade e paz. Então nós estamos encerrando uma campanha da família. Vocês já ouviram mensagens maravilhosas. Vocês já foram ricamente abençoados nesse lugar. É o último dia da campanha. Então é o dia que eu preciso ter essa conversa séria com vocês. E aí? Vai ficar só no culto? Vai ficar só nas ministrações que vocês receberam? Ou hoje vocês vão voltar para casa decididos que vocês estão posicionados em Deus, que a fé de vocês é real e verdadeira, e através da fé de vocês, caminhos de honra serão abertos dentro da sua família, na sua vida e na sua casa. Você vai se posicionar em santidade e você vai ser criterioso. Você não vai ser supersticioso. Você vai ser criterioso para se avaliar e tomar a decisão do que precisa ser jogado fora, do que precisa ser abandonado. Porque talvez você vai lembrar: eu tenho um objeto na minha casa que pode ser. Se você tiver dúvida, joga fora. Eu sempre falo assim: olha, eu nem busco certeza. A dúvida apareceu no meu coração, eu já ajo rapidamente. Nem vou buscar confirmação. A partir do momento que a dúvida chega, eu já me posiciono.
Agora, talvez seja uma prática. Talvez seja uma ação. Que nós não estamos aqui para perder tempo. Vocês estão aqui para perder tempo? Nós não estamos aqui para perder tempo, de jeito nenhum. Nós estamos aqui, lançando uma semente numa terra fértil. E a semente que nós estamos lançando é a semente do nosso coração em um clamor verdadeiro. E quando nós estamos ministrando sobre vocês, nós estamos profetizando. E aquilo que nós profetizamos, nós cremos. Então nessa noite eu quero dizer, a sua posição vai fazer com que uma porta extraordinária abra na sua casa. A sua posição vai fazer com que as mãos do Senhor se movam sobre a sua vida. A sua posição vai fazer com que o Espírito de Deus traga respostas inéditas, nas quais a sua casa, a sua família e o seu coração precisam. E aí eu encontro Josué dizendo, tá bom, se posicionaram mesmo? Agem. Faça o que tem que fazer, para que vocês sejam abençoados. Mas, versículo 26 e 27, Josué vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, Josué pega o livro da lei, e o texto faz questão de dizer que esse livro da lei era o livro de Deus. Era algo registrado, legitimado ali na presença do Senhor. Pega uma pedra, levanta um altar, faz com que aquele altar seja um santuário ao Deus vivo, e vai dizer para o povo, olha, hoje nós temos uma testemunha. Essa pedra que está sendo erguida, esse altar que está sendo colocado nesse lugar, e essa declaração no livro da lei, registra que hoje vocês tomaram uma decisão, e que a posição de vocês é a resposta que Deus precisa para fazer o milagre que Ele quer fazer. Queridos, versículo 14 e 15. Agora, temam o Senhor, sirva com integridade, sirva com fidelidade, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem uma palavra que esses dias mexeu muito comigo. Se você for para Jó, capítulo 28, versículo 28, você vai se deparar com uma instrução que eu quero que vocês coloquem no coração de vocês nessa noite. Jó vai dizer assim, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar do mal é a inteligência. Então, sabedoria. Hoje nós estamos no tempo de sabedoria. E esse tempo de sabedoria está convidando você a temer o Senhor. E ser uma família que teme o Senhor é nos posicionar, é nos santificar, é nos manter perseverante ao Senhor, é lançar fora todas as ações ou todos os objetos de contaminações que temos em nossas vidas. Isso é sabedoria, é temer o Senhor. Mas ser inteligente é desviar-se do mal.